Então, dando continuidade na parte da força resultante, agora nós vamos trabalhar com algumas variantes para o cálculo dessa força resultante, onde nós conhecemos a direção dessa força. Ou ela vai apontar no eixo X, ou ela vai apontar no eixo Y. Então ele já define. Se for eixo X, ele vai ter uma componente em X e vai formar um determinado ângulo que a gente precisa determinar. E se essa resultante for em X, quer dizer que em relação a Y é zero. E vice-versa. Então aqui nós temos um caso dessa forma. Determine o ângulo θ necessário para acoplar o elemento A à chapa, de modo que a força resultante de FA e FB seja orientada horizontalmente para a direita. Além disso, informe qual a intensidade da força resultante. Então ele está dizendo que essa força aqui forma um ângulo θ com a vertical e essa resultante ela aponta para a direita, seja orientada horizontalmente para a direita. Sendo assim, em Y não tem força resultante, ela vai ser zero. Aproveitando lá o quadro, né? 8 kN. Agora eu não vou mais trabalhar com o eixo X. Eu vou fazer o inverso, vou trabalhar com o eixo Y, que seria uma outra condição. Ah, mas eu posso trabalhar com o X? Pode, só que quando você trabalhar com o X, você não vai poder usar o θ que está aqui, você vai ter que trabalhar com um outro ângulo. A forma de resolução vai ser a mesma. Então aqui eu estou fazendo o que? 8. Em relação a X, quando eu decompor e o eixo aqui agora, o ângulo está formando com o eixo vertical, vai inverter. O que era cosseno passa a ser seno. Então aqui fica 8 seno de θ, porque eu estou trabalhando em X, e 8 cosseno de θ, porque eu estou trabalhando em Y. Uma outra forma de você guardar, sem precisar lembrar daquele conceito do deitado e em pé, é o seguinte: quando você abre o ângulo para decompor, é sem o ângulo. Quando você fecha o ângulo para decompor, é com o ângulo. Por isso que fica aqui seno e cosseno. Então 8 seno de θ, 8 cosseno de θ. Como essa força está no primeiro quadrante, os dois sinais são positivos. E FB é 6 kN, projetando aqui em X, eu estou abrindo o ângulo de 40, só estou abrindo o ângulo de 40, seno de 40. Aqui eu vou fechar o ângulo de 40, cosseno de 40. Como ela aponta para baixo, ela vai ficar negativa. Ele já disse que a resultante está horizontalmente para a direita, então aqui eu já estou indicando o RX. E se eu indico que a resultante é para a direita, horizontal, em Y ela vai ser zero. Poderia acontecer o contrário, ele dá o valor da resultante em Y e aí em RX vai ser zero. Então a gente vai montar duas equações, né? A equação de X vai ficar o quê? 8 seno de θ mais 6 seno de 40 é igual a resultante em X. A outra, 8 cosseno de θ menos 6 cosseno de 40 igual a zero. Aqui eu montei uma equação 1 para Rx e uma equação 2 para Ry. Na equação 2 eu já estou estabelecendo que aqui é zero. Então no lugar desse Ry aqui, eu vou colocar zero. Vai ficar o quê? 8 cosseno de θ menos 6 cosseno de 40 igual a zero. Vou isolar aqui, vou passar esse cara para o outro lado, ele está negativo, fica positivo. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo, então vou ficar com cosseno de θ igual a 6 cosseno de 40 dividido por 8. Essa divisão aqui vai dar um cosseno de θ igual a 0,5745. Aplicando o arco cosseno, o cosseno a menos 1 na calculadora, eu vou encontrar o ângulo de 54,94. No final do vídeo eu vou deixar como eu cheguei aqui na calculadora. Vou pegar esse valor agora, vou substituir na equação 1. Então onde eu tiver θ, eu vou colocar 54,94. Então vai ficar aqui Rx é igual a 8 seno de 54,94 mais 6 seno de 40. Então aqui vai dar um valor de 6,5484 mais 3,8567. E com isso a resultante em X vai ser de 10,4051 kN. Isso aqui é uma variante do que a gente trabalha para fazer o cálculo de força resultante. Seria uma primeira variante.